Você está cansado de tentar, cansado de fazer tudo certo, e mesmo assim as coisas não saírem como você planejou. Você já orou, já esperou, já fez sua parte, e ainda assim, o silêncio. E se eu te disser que esse silêncio não é abandono, e se o que você chama de demora for, na verdade, a maior proteção da sua vida? Tem uma coisa que ninguém te contou sobre fé. A fé verdadeira não grita. Ela sussurra. Ela não bate na porta. Ela espera, quieta, na certeza de que a porta vai se abrir no tempo certo. Mas a gente não aguenta esperar, né? A gente quer resposta agora. Quer saber se vai dar certo. Quer ver o final antes de viver o meio. E aí começa o maior equívoco da nossa caminhada com Deus. A gente começa a forçar relacionamentos, forçar oportunidades, forçar sonhos, forçar o próprio destino. E quanto mais a gente força, mais as coisas escapam pelos dedos, como areia na mão fechada. Talvez você esteja assim agora. Talvez você esteja tentando encaixar uma peça que claramente não cabe, tentando fazer funcionar algo que já deu sinais de que chegou ao fim. Ou talvez esteja segurando com tanta força uma coisa boa, que está sufocando ela, e sufocando você junto. Eu preciso te dizer uma coisa, com todo o amor. O que é de Deus não precisa de força, precisa de fé. Isso não quer dizer que você não deve agir. Quer dizer que existe uma diferença enorme entre mover-se no ritmo de Deus correr na frente dele. Quando corremos na frente, chegamos em lugares que ele nunca nos mandou ir. Quando forçamos portas que ele fechou, encontramos do outro lado coisas que nos machucam. E aí a gente reclama: Deus, por que isso aconteceu comigo? Quando, na verdade, ele tinha fechado aquela porta por amor. E sabe o que me impressiona nisso tudo? Tem um versículo na Bíblia que pouquíssimas pessoas leem do jeito certo. A maioria usa ele como motivação para agir rápido, mas o sentido real é exatamente o oposto. Eu vou te mostrar esse versículo daqui a pouco, e tenho certeza que ele vai mudar completamente a forma como você vê sua situação hoje. Mas antes, preciso te contar uma história. Existe uma imagem linda que Jesus usa várias vezes, a imagem do agricultor e da colheita. Quando um agricultor planta uma semente, ele não fica lá, olhando para a terra 24 horas por dia, tentando puxar o broto para fora com as mãos. Ele planta, ele rega, ele cuida e ele confia. Ele sabe que existe um processo acontecendo embaixo da terra que os olhos dele não conseguem ver. E é exatamente o que Deus está fazendo na sua vida agora. Existe um processo acontecendo que os seus olhos não conseguem ver. Raízes sendo firmadas, caráter sendo moldado, proteções sendo colocadas no lugar, pessoas certas sendo preparadas para entrar na sua história. Mas porque você não vê, você acha que nada está acontecendo. E aí a tentação vem. Forçar o broto para fora antes da hora. Um broto arrancado antes da hora não floresce. Ele murcha. E Deus, que vê tudo, sussurra: Filho, não force, ainda não é a hora. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que vem pela frente é exatamente o que você precisa ouvir hoje. E se esse conteúdo está tocando o seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda esse canal a alcançar mais pessoas que também precisam dessa palavra. Cada curtida é como plantar uma semente de esperança para alguém que está no escuro. Sabe qual é o nosso verdadeiro problema? Não é falta de fé. Na maioria das vezes, é excesso de medo disfarçado de fé. A gente força porque tem medo. Medo de ficar para trás. Medo de perder uma oportunidade. Medo de que se não agirmos agora, Deus vai esquecer de nós. Mas esse medo revela uma coisa. No fundo, a gente não confia plenamente que Ele tem os nossos passos nas mãos dele. E eu não falo isso para te condenar. Falo porque já estive exatamente aí. Já forcei. Já tentei controlar. Já passei noites planejando e calculando tudo, como se o universo dependesse dos meus planos. E toda vez que eu forçava, eu saía mais cansado do que entrei, mais confuso, mais distante de mim mesmo e de Deus. Até que um dia eu entendi uma coisa simples, mas que muda tudo. Rendição não é fraqueza. É o ato mais corajoso da fé. Lembra que eu falei de um versículo que a maioria lê errado. Chegou a hora. Está em Provérbios 3, versículos 5 e 6. E olha como ele diz:
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, submeta-se a Ele, e Ele tornará retas as suas veredas. A maioria das pessoas lê esse versículo como: confie em Deus e aí age. Mas olha o que ele realmente diz: em todos os seus caminhos, submeta-se a Ele. A palavra original em hebraico é dad, conhecer intimamente, em todos os caminhos, não só nos grandes, não só nas crises, em todos os momentos, reconheça a presença dele. Isso significa que a resposta não vem quando você força. A resposta vem quando você se coloca na posição de ouvir. E aí o versículo promete: Ele tornará retas as suas veredas. Não você, Ele. Você não precisa tornar reto o seu caminho. Você precisa deixar Ele fazer isso. Quero que você feche os olhos por um segundo. Pode fazer isso mesmo que esteja assistindo. Pensa naquela situação que está te angustiando. Aquilo que você não para de tentar resolver, controlar, forçar. Agora imagina Deus olhando para você nesse momento. Não com julgamento, com amor. Como um pai que vê o filho correndo desesperado numa direção errada e chama suavemente: vem, não é por aí. Vem, eu te mostro. Isso é o que está acontecendo hoje. Ele não está te abandonando. Ele está te chamando para perto. O silêncio que você sente não é ausência. É convite. Convite para parar, para respirar, para confiar de verdade, não com as palavras, mas com as atitudes. Confiar de verdade é quando você consegue dizer: Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor sabe, e isso é suficiente para mim. Mas como fazer isso na prática? Como parar de forçar sem cair na passividade? Primeiro, ore antes de agir, não depois. Antes, peça discernimento para saber se o que você está prestes a fazer é impulso seu ou direção dele. Segundo, observe as portas. Portas que Deus abre. Abrem com facilidade, mesmo com trabalho, não com luta constante. Se você está forçando uma porta que não abre, talvez ela não seja para você. Terceiro, cuide do que está na sua mão. Você não controla o resultado, mas você controla a sua fidelidade no processo. Faça sua parte com excelência e entrega o resto. E quarto, e esse é o mais importante, aprenda a descansar no meio da espera. Descanso não é inação. Descanso é confiança em ação. É você dizendo: eu não vou me destruir tentando controlar o que não está nas minhas mãos. Eu vou confiar naquele que segura tudo. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração pesado, com aquela sensação de que o tempo está passando e as coisas não estão mudando. Mas eu preciso te deixar com uma verdade que carrego no coração há anos, pois sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11, esse versículo foi escrito para um povo em exílio. Um povo que estava longe de casa, longe dos seus sonhos, longe de tudo que conhecia. E Deus disse: eu sei, eu tenho um plano. Espera, o seu exílio tem prazo. A sua espera tem um propósito. O seu silêncio tem uma voz. E essa voz está te preparando para algo que os seus olhos ainda não conseguem ver. Não force. Não se destrua tentando antecipar o que Deus quer fazer por você no tempo dele. Respira, ora, confia e observe, porque Ele vai te mostrar o caminho. Não quando você achar que é a hora, quando for a hora. E a hora dele é sempre perfeita. Se esse vídeo tocou o seu coração hoje, se você sentiu que essa palavra foi feita exatamente para o momento que você está vivendo, manda esse vídeo para alguém que você sabe que está forçando demais, que está cansado, que está prestes a desistir. Às vezes, a palavra que a gente precisa ouvir chega pelos olhos de um amigo que se importou o suficiente para enviar. E se você quer continuar nessa jornada de fé com a gente, o vídeo que está aparecendo aqui na tela agora vai complementar exatamente o que você acabou de ouvir. Eu te vejo no próximo. Que Deus guarde cada passo seu, especialmente os passos que você ainda não deu.